Olá, boa noite, amigos da TV Mais Brasil. Estamos começando mais um programa Cidade Sustentável, Mais Humana, Mais Sustentável, Mais Brasil. Hoje aqui recebendo uma pessoa muito bacana, muito inteligente e vem com um tema de extrema importância para todos nós. O Dr. Miqueias Micheletti vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Quero aqui apresentá-lo, Dr. Miqueias. Boa noite e obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. Boa noite, Cristiano. Um prazer, boa noite, pessoal. Estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Ótimo, Miqueias. E quero aqui também agradecer os nossos parceiros, Sincomércio e CDL aqui de Jundiaí e região. Quero deixar aqui um grande abraço ao nosso presidente Edson Maltoni, ao nosso vice-presidente João Valentim, a toda a diretoria que sempre está conosco aqui no nosso programa das Cidades Inteligentes. Então, roda aí a vinheta do nosso Sincomércio e CDL de Jundiaí e região.
Obrigado, Sim Comércio, obrigado, CDL, por estar com a gente nesse programa, nessa iniciativa do programa Cidades Inteligentes. Mequez, eu gostaria muito que você pudesse falar para a gente um pouco da sua trajetória, da sua formação, para a gente chegar na Embrase. Olá, Cristiano, mais uma vez, então, obrigado aí pela oportunidade. Eu sou de processamento de dados, sou de segurança da informação, atuo na área desde 2002, com alguns projetos em especial, multas de trânsito na Prefeitura de São Paulo, cadastro de contribuintes. Depois tive algumas atuações em grandes players, incluindo o Grupo Econômico do Itaú. Atuei em grandes projetos como os planos econômicos Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2. Depois tive uma atuação em diversas operações, né, com destaque para algumas, são a Operação Carlinhos Cachoeira. Depois teve uma operação que tinha meu próprio nome, embora não tinha uma relação direta comigo, né, mas acabei atuando na própria operação. Depois eu tive atuação forte também nas operações Lava Jato, na Operação CBF, Operação Metrô. Então a nossa praia é processamento de dados, segurança da informação, e que depois venha calhar com esse tema de bastante relevância, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que caiu como uma luva para nós, né? Dado que tem relação direta aí com a segurança da informação, que é o que a nossa praia em si, né? Esse é um resumo aí. A minha formação, eu sou graduado em administração, sou graduado pela FAP, residi fora do Brasil por cerca de 4 anos, tenho algumas vivências, visitei alguns países como China, Índia, a fim de buscar um pouco mais de envolvimento sobre essas questões relacionadas à segurança da informação. Muito bem. Mequez, só para esclarecer, essa sua passagem aí nesses trabalhos que você chegou a fazer, nesse momento aí em relação aos planos de governo, em relação à questão das operações da Polícia Federal, você no caso, é consultor, prestador de serviço nessa questão, nessa oportunidade que você teve, dessa passagem profissional? Começando pelo governo, no caso da Prefeitura de São Paulo, nós fazíamos o processamento de dados, né, de toda a multa até chegar o boleto para o infrator, né, para pagar a multa. No caso das operações, dos planos econômicos, começando pelos planos econômicos, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2, nós fizemos um levantamento para entender quem de fato tinha direito, né? Porque quando surgiu aquele boom lá em 2006, de quem que estava para expirar o prazo para que o pessoal ingressasse com a demanda, né, contra os bancos. Então, na verdade, isso basicamente todos foram e ingressaram com essas demandas, e no final do dia nós chegamos à conclusão que talvez uns 15, 20% tinham de fato direito. Então nós fizemos todo um trabalho para levantar o levantamento, começando pelo aniversário das contas poupanças, né? Então quem tinha aniversário a partir do dia 16 não tinha direito, então de cara nós já eliminamos 50% das demandas. Depois tinham os que participavam, que ingressaram, que só de fato tinham direito, aqueles que sacaram o dinheiro dentro do período do plano, então eliminamos. Então assim, fizemos todo esse trabalho para chegarmos depois à conclusão de quem de fato tinha direito e qual seria o seu real direito. Do ponto de vista das operações, obviamente nós atuamos em diversos outros projetos dentro dos bancos, com destaque ao Itaú, que eu comentei, né? Na operação nós fazíamos a rota do dinheiro, então da onde o dinheiro veio e para onde ele foi. Então, num primeiro momento, buscávamos apenas transações como transferências bancárias, como seja fossem elas TEDs, DOCs, transferências normais, COAFs, com essas transferências na COAF a partir de 100 mil, depois foi reduzindo para 50, depois para 10 mil, depois foi ampliando essa operação, de modo que buscávamos também operações com cartões de créditos e tudo mais. Mas no final das contas era isso, nós entendíamos, procurávamos
fazíamos a rota, né, procurávamos de onde ele partiu, onde ele chegou, e obviamente no desenrolar disso aí descobria de desvendávamos mais 10, 15, 20, mas isso não era um papel nosso, era da própria Polícia Federal, do próprio Ministério Público. Eles mandavam, geralmente, quando quebrávamos o sigilo de eles mandavam, a gente já tinha em mente quem seriam os próximos aí que teriam seus sigilos revelados, né, mas isso não estava a nosso cargo, estava a cargo das autoridades. Então você sempre atuou, no caso, nessa questão das informações, né? Porque na verdade esse serviço, para realizar, é fundamental a questão das informações. Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que está no Brasil já vigorando há 2 anos, mas nós sabemos que lá fora, no exterior, principalmente na Europa, isso já havia algumas iniciativas, principalmente na questão de legislação para disciplinar a matéria já há algum tempo, né? E isso no Brasil, embora é recente, mas dos dias de hoje, onde todos nós estamos conectados, onde todos nós temos informações a todo momento, nossos dados pessoais hoje se encontram, né, em cadastros de lojas, de bancos, e a gente eu entendo que, eu percebo que ainda não existe muita preocupação por parte, seja do privado, do público, essa proteção, essa prudência em relação à adequação dessa nova legislação. Então eu queria entender, Miqueias, como que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ocorreu no Brasil, mas nesse processo de fora para dentro, né? E como que ainda está esse processo de maturidade da questão da lei? Bom, na verdade, é importante nós destacarmos no primeiro momento que o objetivo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não é burocratizar, não é vedar, não é reprimir, não é proibir o uso, a utilização dos dados pessoais. Permitir que façamos o uso deles, contanto que de uma maneira legítima, pautados na boa-fé. Agora, esse não é um tema novo. Na verdade, isso é um tema que ele é discutido desde a década de 70 na Alemanha, ele ganhou um pouco mais de força na década de 90 na Europa. Se nós formos voltar no tempo e linkarmos aí a proteção de dados aí com a segurança da informação, a gente vai perceber aí que há 3.000 anos antes de Cristo já tinham essas questões de preocupação com relação a essa segurança, como nós protegíamos as informações para que evitássemos aí dissabores, desgastes. Então isso é um problema que vem lá de trás. Agora, ele ganhou aí um destaque maior em 2016, naquele famigerado escândalo do Trump, né? Quando o Trump percebe, ele entende que vai perder as eleições, ao invés dele bater de frente aí com os eleitores da Hillary Clinton, ele entende que é mais prudente, é mais plausível, mais inteligente ele ir para cima daqueles que estão indecisos. Então houve aquele escândalo lá onde houve um vazamento de cerca de 500 milhões de registros do Facebook, e o Trump, com a ajuda da Cambridge Analytica, eles descobrem, né, que vão fazendo aí um filtro, descobrem que tem ali 3 milhões desses registros vazados, que são os eleitores que estavam em cima do muro. Então nós vimos aí o quê? Nós vimos diferentes Trumps, nós vimos um cara bonzinho, um cara família, né? Um Trump doido que quer construir um muro para dividir a América. Nós vimos um Trump com a Bíblia debaixo do braço, né? O que tudo indica é um cara ateu e de repente ele está orando pela América. Então o que ele está fazendo? Ele está adequando o seu discurso à sua audiência e o resultado assistimos de camarote, ou seja, ele vence as eleições. Então quando nós pensamos em proteção de dados, quando nós olhamos e vemos aí os nossos dados sendo utilizados de maneira aí, inadvertida, demasiadamente, na verdade nós temos que entender o que está por trás disso aí. O que nós vemos no dia a dia é que a esmagadora maioria das empresas ainda sequer entendeu o propósito da lei, né? Confundem muito a adequação, o compliance, a conformidade com a LGPD com uma simples política de cookies que está lá exposta no site, com um termo de consentimento, enquanto que, na verdade, esse termo de consentimento, se nós formos olhar na tradução da própria lei, ele significa que é um baita tiro no pé, né? Por quê? A própria lei diz que ele deve ser uma manifestação livre, informada e inequívoca, né? E a gente vai entender que
Na maioria das situações ele não pode ser utilizado. A gente vai entender que o termo de consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, mais uma vez, eu volto naquilo que eu tinha comentado no início, né? Nós temos que entender o objetivo da lei. O objetivo não é burocratizar, não é reprimir, e sim permitir que façamos da maneira correta. Não estamos proibidos. Agora, vivíamos numa verdadeira casa da mãe Joana, agora temos ordem, nós temos uma pressão internacional sobre o Brasil, ou seja, de posse desse escândalo do Trump, nasce uma preocupação na Europa, né? A título de curiosidade, Cristiano, hoje nós temos algoritmos no mundo capazes de fazer predição de divórcio. Então, se eu tenho um casal numa rede social, com 6 meses de antecedência, é possível nós identificarmos se vai dar divórcio, é possível nós identificarmos questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à orientação sexual da pessoa. Então, isso é muito grave, se ele é um comprador de impulso ou não, né? Então, até que ponto vai o nosso limite? Qual o limite das empresas? Ora, se é possível nós conhecermos mais da pessoa do que por vezes ela mesma conheça de si, se é possível que elejamos um presidente da República, né? E curiosamente, Cristiano, o Brasil é o 4º país mais digital do mundo, né? Engana quem acha que essa foi uma eleição digital. Na verdade, a eleição presidencial de 2018 já ocorreu dessa forma. Contudo, o olhar do mundo estava para os Estados Unidos e para a Europa, e não para o Brasil. Mas, na verdade, nós somos muito evoluídos. Para vocês terem ideia, o Brasil, por volta de 2003, 2005, era o segundo. Hoje eu não sei mais esse número, eu não estou tão atuante nessa área de segurança da informação, mas naquela época nós éramos o 2º maior produtor de hackers do mundo. Então, engana quem pensa que isso não vai pegar no Brasil, que essa é uma lei, ou mais uma lei, como uma lei de estojo de primeiros socorros, não, essa é uma lei que ela não vem para pegar, ela já pegou, existe essa pressão sobre o Brasil. Então, cristianos, quando a gente olha esse uso demasiado de informações, nossa, por vezes a gente se pega, né, nos questionando, nos auto-questionando, poxa, eu de repente sou uma pequena empresa, uma pequena lojinha, né, por que vai ter problema esses dados que eu utilizo? Na verdade, o nosso grande problema está com o uso dos Big Data. Então, de repente, tudo que faltava para nós descobrirmos, conhecermos um pouco mais de uma pessoa, era uma informação que estava lá na lojinha XPTO, naquela pequena empresa. Então, daí a ideia dos cuidados, das medidas de segurança que todos nós devemos fazer para que, ao final do dia, estejamos em compliance com a lei. E o que é interessante, Mequez, nessa realidade, é que todos nós sofremos uma exposição mesmo não percebendo. Embora, né, temos como rotina o uso de aplicativos e tudo no celular, enfim. Mas a lei, além dela alertar para essa questão, num lado negativo, principalmente essa parte dos hackers, né, quantas prefeituras tiveram sistemas invadidos, né, bancos, empresas multinacionais, e o prejuízo que isso acabou gerando, não só para as pessoas que faziam parte daquele cadastro, mas a mesma empresa ficava com todo o sistema bloqueado. E infelizmente isso acaba ocorrendo porque tem brechas, né? Brecha no sistema de informatização, de segurança. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão da proteção mesmo, nessa parte de tecnologia em relação ao acesso, como os hackers conseguem estar entrando, né? Qual seria o mecanismo aí e que gera toda essa dor de cabeça e prejuízo enorme para todos? Bom, primeiro é importante nós destacarmos que não existe nenhum método de segurança à prova de falhas. Então, eu construo uma casa, eu boto um muro enorme, coloco cerca elétrica, adoto todos os meios de segurança. Isso não significa que eu não serei invadido, mas significa que eu vou mitigar as chances de um problema. Quando nós pensamos em segurança da informação, não é muito diferente. Não significa que adotaremos todas as medidas, que implementaremos firewalls parrudos, fecharemos todas as portas necessárias, adotaremos todas as medidas, os mecanismos de segurança e que estaremos aí imunes aos problemas. Não.
Isso é utopia nós acreditarmos. Contudo, nós mitigamos os riscos. As chances minimizam. E aliás, lá na frente, se nós uma vez que comprovemos que adotamos todas as medidas e ainda assim fomos aí invadidos, que tivemos os nossos dados aí subtraídos, né, vazados, se nós comprovarmos, a chance de nós evitarmos as sanções serão enormes. Agora, se nada nós fizermos, eu lamento dizer que as chances serão um tanto remotas. Agora, quando nós falamos dessas medidas de segurança, dos cuidados, dos controles que as empresas devem adotar, é importante nós, mais uma vez, alinharmos, ou seja, linkarmos a proteção de dados com a segurança da informação. Obviamente, nós não podemos confundir proteção de dados com privacidade. Digo isso porque há uma tamanha confusão aí no mercado, né? É como se com a LGPD nós tivéssemos uma espécie de dois objetivos, um objetivo com a lei e um objetivo da lei. O objetivo da lei é proteger dados, é a proteção de dados. E o objetivo com ela, um deles é a privacidade. É como se, em outras palavras, a proteção de dados fosse o meio e a privacidade o fim, o objetivo. Então é mais ou menos isso aí. Então quando nós pensamos em proteção de dados, nós temos que pensar em segurança da informação. E para que nós entendamos um pouco melhor isso aí, nós temos que entender que a segurança da informação, ela está em cima de 4 pilares. Então, começando pela confidencialidade. Então, na confidencialidade significa que nós, enquanto empresas, e até mesmo, por vezes, pessoas físicas que tratemos, que utilizemos dados para fins econômicos, né, que nós adotaremos todos os meios necessários para que esses dados não sejam conhecidos por terceiros não autorizados, que é o caso do vazamento de dados, e isso responde até uma curiosidade, Cristiano, que muitos de nós acabam confundindo a LGPD com tão somente vazamento de dados, enquanto que o vazamento de dados representa apenas 25% do que se propõe com a lei. Aí nós temos os outros pilares. O próximo pilar é a integridade. Na integridade, nós garantimos que adotaremos todos os cuidados, todas as medidas para garantir o quê? Que esses dados estarão íntegros. E engana quem pensa que integridade está associada a tão somente um ataque de um hacker, de repente. Então, um hacker vai, um grupo de infratores, ataca uma empresa, adultera ali um conjunto de informações. Ok, isso é integridade. Contudo, não é o bastante. Nós temos os casos dos erros. Imaginemos uma situação no RH, onde um colaborador se afasta ou traz um atestado, seja lá qual for o problema, traz um atestado, tem um CID e lancemos por alguma razão essa informação errada, esse CID errado. Anos depois, esse colaborador tem problema na sua aposentadoria. Ou seja, nós quebramos, nós não protegemos os dados, nós quebramos o pilar da integridade. Um exemplo típico que acontece com um colaborador é numa demissão. Na esmagadora maioria das situações, o colaborador, quando demitido, ele não está muito tranquilo, assim, ele não está muito bacana aí com a relação, né, a situação dele com a empresa não é positiva. Aí ele vai à Caixa Econômica Federal, vai dar entrada no seu seguro-desemprego, vai sacar o seu FGTS e teve um erro na chave, que é muito comum esse erro nos escritórios de contabilidade. Então olha só a situação. Aí vamos imaginar que esse colaborador já está passando uma série de problemas, está precisando do dinheiro naquele momento, e ele sofre uma parada cardíaca. Não é viagem isso, isso acontece. Quem vai pagar essa conta? Por conta de que aconteceu isso? Porque nós não protegemos os dados, porque nós não adotamos as medidas, os controles necessários. E é importante, quando nós falamos ainda dessa integridade, dos cuidados que os colaboradores precisam ter. Aí nós temos, depois nós vamos falar sobre isso, né, sobre os entregáveis, o que precisamos fazer, mas é importante que os colaboradores agora prestem bastante atenção, porque um erro pode levá-lo, inclusive, a uma demissão por justa causa. E, aliás, nós já temos caso no Brasil, um caso recente, de uns 3, 4 meses, de uma demissão por justa causa, por conta de um erro, uma infração à LGPD. O colaborador foi demitido por justa causa, ele ingressou com uma demanda trabalhista contra a empresa, perdeu em primeira e segunda instância.
Então isso do ponto de vista dos empregadores é até positivo. Então, e para os colaboradores é importante que prestem mais atenção, porque se antes era uma mera culpa, agora essa culpa ela pode culminar numa demissão por justa causa. E talvez ele vai sofrer as consequências do amanhã nos próximos empregos. Então, pensemos bem antes de sairmos errando como antes nós fazíamos, nós enquanto colaboradores. Aí nós temos o terceiro pilar, que é a disponibilidade. Então, na disponibilidade, nós garantimos que adotaremos todas as medidas necessárias para que esses dados serão disponíveis. Então, vamos dar exemplos. Então, imagine, Cristiano, você tem uma casa num condomínio e você tem essa casa ali para passar férias, tirar férias, e de repente você resolve vender essa casa. Você ficou ali 3 meses ausente e nesse ínterim o condomínio, o síndico trocou a administração, trocou a portaria e perderam suas informações. E aí você vai chegar para acessar esse condomínio e de repente chega ali o porteiro, o seu João, o seu José, e fala: olha, Cristiano, lamento, mas você não tem nenhuma casa aqui. Você está com um comprador ali, é uma casa de um alto valor. Esse comprador às vezes já está um pouco desconfiado, porque se trata de uma transação financeira aí que não é comum no dia a dia, e de repente ele vê toda aquela situação e você perde o negócio. Parece que esse tipo de coisa é coisa de filme, né? Eu viajei numa ocasião, fiquei 30 dias fora. Cheguei por volta de 3 horas da manhã, eu morava nessa época num apartamento, e nesse ínterim trocaram a administração, e às 3 horas da manhã não queriam me liberar para entrar no meu próprio apartamento. Precisavam que alguém estivesse dentro do apartamento para me autorizar, só que não tinha ninguém no apartamento, porque eu, minha esposa e meus filhos estávamos no carro. Então isso é disponibilidade, e a lei é bastante clara lá no artigo 18, inciso 2º, ou seja, nós temos direito, ou seja, esses dados devem estar sempre disponíveis e acessíveis. Quer um outro exemplo? Imaginemos numa operadora de plano de saúde, um cidadão tem um plano numa operadora X e sofre um acidente, e por alguma falha sistêmica não foram processados ou não foi processado um pagamento. Essa pessoa precisa de uma cirurgia às pressas e por uma falha sistêmica, como não foi processado um boleto, não liberam a cirurgia desse cidadão e ele vai a óbito. Ou seja, proteção de dados. Aí nós temos o quarto e último pilar, que é a autenticidade. Na autenticidade nós garantimos que adotaremos todos os controles para que esses dados sejam conhecidos por terceiros, quando autorizados, de modo que eles sejam autenticados. Ou seja, eu tenho que garantir a autenticidade de quem está vendo e a autenticidade daquela informação. O melhor exemplo para isso é o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, em novembro de 2020, em que o maior bandido do Rio sai pela porta da frente da cadeia portando um alvará de soltura falso. Essa mesma situação ocorreu no estado de São Paulo, no escritório de contabilidade, onde um falso oficial de justiça se apresentou portando um mandado de busca e apreensão falso e levou consigo um equipamento portando dados pessoais. Então, quais são os controles que nós adotamos? Eu, numa ocasião, numa cidade no interior, eu fiz uma pergunta, a gente estava fazendo uma espécie de uma auditoria, né? E eu fiz a pergunta no pessoal a farmácia era interna. E então eu perguntei para a mocinha, falei, se hoje aparecesse aqui um oficial de justiça e dissesse, eu vou levar esse armário comigo, o que você faria? Eu falei, liberaria. Então, assim, quais são os controles, quais são os cuidados? Não adianta nós cobrarmos do nosso colaborador depois, sem que antes nós tenhamos encontrado meios, que provemos aí meios para que ele consiga garantir segurança para isso. Então, de uma maneira aí bem resumida, eu acredito que eu tenha respondido a sua pergunta, né? Mas são esses os cuidados. Obviamente, depois eu falo sobre os entregáveis, né? O que precisam todos, quais são os pontos de destaque, de atenção, para que estejam de fato em conformidade com a legislação. Essa explanação, Mequeias, que eu percebi, o quanto, às vezes, o profissional, seja ele na iniciativa privada ou pública, ele também está exposto. Porque, às vezes, a empresa desconhece das normativas dessa legislação, porque a legislação ela é muito ampla. Até nessa explanação que você coloca, faz alguns exemplos, detalha ela, mas é muito mais além.
E até para as pessoas aí de casa entender um pouco sobre essa sistemática da nova legislação, a Embrase preparou um vídeo, né? Esse vídeo eu quero estar passando a vocês aí da Embrase, até para vocês entenderem o contexto um pouco do que o MEQUES está colocando a questão de consequências e de responsabilidades por parte, seja ela do poder privado ou do público. Pense um pouco. E se você tomar uma multa de 50 milhões de reais porque não protegeu os dados que estão sob sua responsabilidade? Essa multa assusta, não é? Mas o vazamento de dados é uma realidade constante. Quem está conectado hoje está sendo vigiado o tempo todo. É bem comum acontecerem vazamentos de informações dentro das empresas, expondo dados pessoais de milhares de pessoas. Alguns vazamentos geram prejuízos de milhões de reais para usuários, empresas e entidades. Por esse motivo, existe a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente no Brasil. As empresas têm total responsabilidade e devem cuidar dos dados de cada cliente que confiou as informações pessoais em seu sistema. Uma falha grave, como um vazamento, acarretará nas multas que podem levar empresas à falência. E quando o assunto é segurança da informação, ainda temos um grande problema no mercado brasileiro: a falta de profissionais capacitados para a implementação da LGPD nas empresas. A maioria desses profissionais conhece superficialmente esse assunto, mas se esquecem de que muitos dos problemas de vazamento de dados que ocorrem carecem de uma análise mais criteriosa por profissionais gabaritados. Eles são especialistas no campo jurídico ou tecnológico, mas dificilmente conhecem amplamente as duas áreas para garantir o enquadramento da empresa na LGPD. Exatamente por isso que a Embrase vai além quando o assunto é segurança da informação. Conhecemos a fundo todos os detalhes da LGPD e como cada um se enquadra na lei. Nossos profissionais são altamente capacitados e possuem diversas certificações para cuidar de qualquer assunto relacionado à LGPD. Somos especialistas na esfera tecnológica, trazendo conhecimentos práticos e total embasamento jurídico para auxiliar estrategicamente toda a parte jurídica digital da LGPD. Toda essa expertise nos levou a atuar em importantes projetos para grandes clientes como Danone, Prefeitura de São Paulo, Petrobras, Fundação Sesgran Rio, Correios, Banco Itaú, incluindo toda a operação Lava Jato da empresa e muitos outros. Mas não trazemos apenas a confiança de grandes clientes e importantes projetos. Trouxemos um novo produto para o mercado: a LGPD Risco Zero. Uma incrível parceria com a seguradora Chubb Seguros, unindo todo o nosso conhecimento para minimizar os riscos da LGPD. Empresas de pequeno e médio portes poderão ter uma segurança a mais, totalmente orientadas para evitarem multas, além de uma cobertura extra para diversas outras ocorrências, como a responsabilidade civil, por exemplo. Não espere a multa acontecer para agir. Vamos antecipar as ações e levar mais segurança e tranquilidade para todos. Conte com a Embrase. É isso aí, a Embrase, esse vídeo fantástico. Miqueias, eu queria destacar agora 3 pontos fundamentais. Já estamos caminhando já para o final desse programa. Eu gostaria de entender e compreender um pouco melhor. Primeiro, nós temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que veio para regulamentar, para regularizar toda a questão da reestruturação da gestão, digamos assim, né, da gestão pública ou privada. Principalmente o Tribunal de Contas, no primeiro momento, a gente percebeu que ele veio numa postura de orientação, né, para que as prefeituras tomassem conhecimento da lei e que ela tivesse aí tomando iniciativa para fazer essa adequação. Então, eu queria perguntar para você o seguinte: como que as prefeituras podem fazer esse processo de adequação da nova Lei Geral de Proteção de Dados? Não só as prefeituras, câmaras municipais, o Estado, o poder público e também o privado, as empresas. E a outra questão também que vem aí, que eu quero chamar a atenção, é que nós temos também a Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência. Como fica essa questão da Lei da Transparência com a LGPD? Eu gostaria de ouvir você sobre esses 3 aspectos: a questão da implantação, da adequação, poder privado, público e a Lei da Transparência, que está já há algum tempo já vigorando. Bacana, Cristiano. Vamos começar pela lei, então.
porque a gente percebe que há uma tamanha confusão. Aliás, eu diria que muitos procuradores em muitas prefeituras ainda sequer têm conhecimento sobre a legislação, que é até um pouco vergonhoso para nós no Brasil. Ou seja, nós temos uma legislação, nós temos toda uma pressão sobre o Brasil e de repente nós nos achamos aí ao meio de muitos no governo, em todas as esferas, que sequer têm ouvido falar da lei. E justamente por conta desse desconhecimento, a gente percebe a confusão em que muitos pensam, não, nós nada precisamos fazer porque os dados são públicos. O artigo 7º, parágrafo 3º, salvo erro, 3º ou 4º, tem uma informação importante ali que diz o seguinte, que nós temos que nos atentar à razão, ao motivo com a qual essa informação se tornou pública, qual a finalidade dela se tornar pública. Esse é um ponto. Então, o fato da informação ser pública não significa que nós não tenhamos que nos preocupar. E, aliás, lá no artigo 4º, traz ali quais são os agentes de tratamentos que estão dispensados da obrigatoriedade da LGPD. E temos ali os destaques aí para órgãos de pesquisas, defesa nacional, segurança pública. Agora, o governo, o executivo, as câmaras, as secretarias não estão lá destacados e, portanto, elas estão obrigadas a cumprirem com a lei. Então, não confundamos o dado público, certo? Com a obrigatoriedade do compliance, da conformidade com a LGPD. Nós precisamos implementar todas as medidas de segurança e todos os demais itens que estão lá dispostos na lei, certo? E aí nós temos, é importante nós destacarmos, inclusive, os princípios, principalmente os 3 princípios. Nós temos 10 princípios destacados no artigo 6º da lei. Os 3 primeiros são os principais, que são a finalidade, a adequação e a necessidade. Então, na finalidade, eu tenho que entender qual é a finalidade que eu me propunho nesse tratamento de dados. Quando eu olho para a adequação, esse dado que eu estou utilizando, ele é de fato adequado, ele é necessário. Nós temos, sem citar nomes, aqui não vem ao caso, não é nem bacana, né? Mas temos uma grande rede aí de farmácia que foi multada há um certo tempo em R$572 mil com base na LGPD. Qual foi a fundamentação da multa? Esses 3 primeiros princípios. Então, eles se propunham um programa de fidelidade. Então, a finalidade era o programa de fidelidade que, por sinal, o objetivo é justamente o quê? Conceder descontos para os clientes. Isso é legítimo do ponto de vista de LGPD. Digo do ponto de vista de LGPD porque nós entendemos que existem aí diversas empresas que se valem dos programas de fidelidade como uma baita manobra. Mas aqui, em se pensando e se tratando de LGPD, não vem muito ao caso. O que essa rede de farmácia tinha por necessidade? Eles precisavam autenticar o seu cliente. Isso também é legítimo. Então, eu estou dando desconto para o Cristiano Bueno. Então, ok, quais são os seus dados? Eu preciso, antes de eu dar o desconto. Qual foi o problema em si? Na adequação do dado, ou seja, estavam coletando biometria. Ora, a biometria na LGPD ela é considerada um dado sensível. E a pergunta foi a seguinte: ora, Cristiano, para eu lhe dar um desconto, eu preciso de um dado biométrico, eu preciso de um dado sensível seu. Eu não poderia utilizar, de repente, um token. Então, notemos que o objetivo não é burocratizar, e sim permitir que façamos o uso tão somente aquilo. Aliás, esses 3 princípios nos dão uma ideia aí de minimização do uso dos dados pessoais. Em outras palavras, vamos vamos coletar, vamos manter em sistema tão somente aquilo que nós precisarmos para aquela finalidade da qual nós nos propomos naquele tratamento de dados. Foi-se aquele tempo que, na dúvida, eu já vou coletar o seu endereço. Na dúvida, eu vou coletar o seu tipo sanguíneo, pode ser que amanhã eu precise disso. Não, se amanhã você precisar disso, então amanhã você coleta esses dados. Hoje você só coleta as informações das quais você realmente precisa coletá-las. Então, é importante que nós entendamos que a mesma obrigação que existe para o setor privado, existe para o setor público.
Um bom exemplo, quando nós pensamos em dados públicos, Cristiano, nós não precisamos pensar tão somente em dados públicos no setor público. Nós temos dados públicos no setor privado. Vou dar um exemplo de uma rede social. Então imaginemos o seguinte, Cristiano, eu começo a perceber que no seu Facebook sempre você está com tênis azul. Eu, de repente, tenho uma loja que eu vendo tênis, que vendo calçados, e eu começo a verificar que você está sempre de tênis azul, e eu penso, ora, se esse Cristiano sempre está de tênis azul, ele só pode gostar de tênis azul, e, portanto, eu vou oferecer a ele um tênis azul. Eu posso fazer isso, tendo em vista que o dado é público? Não posso, porque a finalidade com a qual você, Cristiano, tornou esse dado público, não foi para você ser ali importunado. Então é isso que nós temos que prestar atenção. Então quando eu vou para o poder público, eu tenho que entender isso aí. Então eu sou obrigado, enquanto agente de tratamento, a adotar as mesmas medidas de segurança que o setor privado também adota. E quais são então essas medidas que você me perguntou, né? Quais são essas medidas? Lá no artigo 46 traz lá que os agentes de tratamentos devem implementar, adotar medidas técnicas e medidas administrativas. Notemos que, para nós fazermos um paralelo, nós temos o artigo 50 que fala sobre boas práticas e lá usa-se o verbo poder, ou seja, eu não sou obrigado quando eu estou falando do verbo poder. Agora, quando eu vou para o 46, nós estamos vendo o verbo dever. Em outras palavras, não há para onde correr. Eu devo implementar. Eu vou fazer uma análise se é cabível ou não. Eu preciso implementar. E quais são essas medidas técnicas? Nas medidas técnicas, nós estamos falando do uso de antivírus, do uso de firewall, nós estamos falando do uso de backup, nós estamos falando do uso de criptografia em algumas situações, ou seja, de questões técnicas, questões sistêmicas, questões lógicas. Nós temos as medidas físicas, as medidas organizacionais, que são aí uma divisão, uma subdivisão das medidas administrativas. O que seria um exemplo de medidas físicas? Eu tenho uma sala de TI. Numa sala de TI eu tenho um ar-condicionado, porque se eu não tiver um ar-condicionado, eu posso ter uma pane no sistema, meu sistema pode parar e logo eu vou quebrar aquele pilar que eu tinha comentado da disponibilidade, ou seja, esses dados deixarão de estar disponíveis para o titular. Eu tenho uma porta de segurança decente. A gente vê no dia a dia, Cristiano, empresas investindo no seu parque tecnológico, fica aquela coisa linda e maravilhosa, e a porta é uma porta de vidro. Alguém chega ali, dá uma bicuda na porta, quebra a porta e leva consigo armários de documentos, leva consigo computadores portando dados pessoais. Aí nós temos as medidas administrativas. Nas medidas administrativas nós estamos falando do quê? De adequação contratual com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os colaboradores. Não adianta nós acreditarmos que esse colaborador precisa prestar atenção se isso não está ali escrito. Nós temos as NDAs com eles. Lembrando que 65% dos incidentes de segurança no Brasil tem dedo de colaborador. Então daí a ideia, a importância de termos um contrato forte com esses colaboradores. Aí nós temos ainda nas medidas administrativas as políticas. Então estamos falando de política de segurança da informação, política de privacidade e proteção de dados, política de cookies para as empresas que possuem sites e fazem uso desses cookies, política de backup, política de logs. Lembrando que não basta nós dizermos que estamos em conformidade, em compliance com a lei. É preciso que nós demonstremos que estamos de fato em conformidade. Aí nós temos o treinamento com os colaboradores, ou seja, demos a ele um contrato forte, implementamos políticas, nós treinamos, nós precisamos treinar. Então, programas de conscientização. Canal de atendimento ao titular. O titular tem os seus direitos. Como ele demanda seus direitos? Como ele solicita? A lei não faz objeção, então, em tese, se ela não faz objeção, esse canal de atendimento, esse canal do titular, esse canal onde ele solicita, ele realiza as suas solicitações, suas demandas, pode ser o telefone. Contudo, o ônus da prova é da empresa.
e a simples ausência na resposta da empresa para o titular é uma infração à lei. Então vamos conjecturar aqui uma situação. Imaginemos que um titular de dados, um cliente nosso, ingresse com uma demanda contra nós, alegando que nós não lhe demos a resposta daquilo que ele solicitou, sem ele sequer ter solicitado. Se nós estivermos usando o telefone como um canal de titular, será que nós vamos constituir provas? Então, talvez, parece-me que não é uma solução tão inteligente, ou seja, se de um lado a lei não faz objeção, do outro não é a maneira mais correta. Então, daí a ideia de um canal adequado, onde nós consigamos, inclusive, checar se estamos falando de repente com a própria pessoa. Será que não é alguém se passando pelo Cristiano, né? Solicitando, tem todas as informações, manda ali documentos e tudo mais. Como é que eu faço essa autenticação para que eu dê a informação? Porque do contrário, eu estou vazando dados para um terceiro acreditando que seja o Cristiano. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí. E o último documento que todas as empresas precisam fazer é o relatório de impacto. O relatório de impacto é o documento com o qual nós conseguiremos comprovar todas as medidas que adotamos. Ou seja, é um documento onde compilamos as medidas para mitigarmos todos os riscos. E se eventualmente nós aceitarmos algum risco, nós vamos demonstrar e explicar ali o porquê. Não nos esquecendo do artigo 37 da lei, do artigo 38, 37 mesmo, desculpa, o 38 fala do relatório de impacto e o 37 fala sobre os registros de todos os dados. Ou seja, nós estamos falando do data mapping, do mapeamento de dados. Então, para todos aqueles dados que você trouxe no início, Cristiano, você chega aí, olha, temos dados para todos os lados aí nos sistemas, em armários, documentos físicos. Todos esses dados que as empresas utilizam, elas precisam ter mapeado, elas precisam que esses dados estejam mapeados, contemplando qual é o departamento que utilizam, qual a finalidade desse tratamento, o ciclo de vida desses dados, ou seja, por quanto tempo esses dados serão mantidos na empresa, ou seja fisicamente ou digitalmente. Um belo exemplo é um currículo. Então eu coleto um currículo, vamos pensar numa jornada de um colaborador, começa ali na prospecção da vaga, né, no processo seletivo, na verdade. Então eu coleto esse currículo, eu preciso deletar aqueles currículos, rasgar, jogar fora aqueles que eu não contratei? Não, eu não preciso. Agora, eu não posso usar isso para finalidades diversas, finalidades das quais não tem relação com a contratação. Mas eu posso guardar, até porque eu não conseguiria comprovar, constituir prova amanhã se eu tivesse jogado fora esses documentos, esses dados. Então, em outras palavras, são de uma maneira resumida aí, nos entregáveis, porque nós teríamos que nos alongar muito para explicar detalhadamente, mas resumidamente são esses os entregáveis, essas são as medidas de segurança que todas as empresas devem adotar, seja no setor privado, seja no setor público, todos os agentes de tratamentos devem implementar. Muito bem, doutor Miqueias, foi fantástico essa explanação, muita informação. Também quero aqui aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos parceiros da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, ao nosso querido amigo, o prefeito Dr. Carlos Sinchilo, lá de Santa Isabel, nosso vereador lá, parceiro, Marquinhos Pelican também, grande parceiro, grande colaborador da Frente Parlamentar. E quero aqui agradecer também a BUC, né? A BUC, uma empresa especializada em gestão de monitoramento e segurança pública, aqueles toters bonitos que ficam lá perto das escolas, nos centros. A BUC tem um equipamento, uma inteligência bem diferenciada no mercado. E também agradecer o cartão Acredito, que é uma iniciativa aí da FACESP. O cartão Acredito fomenta a economia local e tem feito sucesso por várias cidades do nosso Brasil. Dr. Miqueias, eu queria te perguntar, para a gente finalizar a nossa entrevista, duas situações. Como que a empresa, ou a prefeitura, ou a Câmara pode contratar a Embrase para ajudar nesse processo da adequação da legislação e das tratativas, né? No primeiro momento, pela essa questão da falta de compreensão, muitas vezes, existe um procedimento inicial que pode ser feito, seja privado ou público, até para a empresa ou a prefeitura ou mesmo a Câmara Municipal entender um pouco melhor das necessidades da adequação da lei e também como que eles podem estar entrando em contato com a Embrase, entrando em contato com a empresa para poder ter esse suporte.
Bom, Cristiano, nós podemos ser contatados pelo próprio site, né? Tem o nosso contato, Embrase, com SI, embrasesi.com.br, e lá tem os nossos contatos. Do ponto de vista de modelos de execução do projeto, existem duas maneiras. Eu digo duas porque é muito comum nós percebermos empresas tentando fazer internamente. É possível? Sim. Agora, o que ocorre? Na esmagadora maioria das situações, não entendem, não compreendem ao certo o que deve ser feito. Como eu disse no início, né, muitos confundem a adequação, o compliance, a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados como umas simples políticas de cookies, certo? Com um simples termo de consentimento, que, como eu disse, pode ser um tiro no pé, e não é isso. Então, o modelo mais simples para aqueles que acreditam que é possível, e isso inclui o poder público, que por vezes não pode nem gastar mais, não tem mais de onde tirar, né? Logicamente não é muito diferente para o setor privado. Então, pode fazer internamente? Pode fazer internamente. Nesse caso, nós fazemos um assessment, ou seja, nós realizamos um diagnóstico e elaboramos uma matriz de riscos e um plano de ação. De posse desse plano de ação, a empresa consegue fazer internamente, se ela tiver braço, obviamente, né? Sejam os processos que têm relação com governança, os processos que têm relação jurídica, as políticas, as medidas de segurança técnicas, físicas e organizacionais. Então, pode ser feito dessa forma. E tem um projeto que é o todo, né? Então, começamos da mesma forma, né? Pelo diagnóstico, por esse assessment, dele elaboramos a matriz de risco. Por que a matriz de riscos? Na matriz de risco nós vamos entender aí qual a probabilidade de um incidente ocorrer e caso ele ocorra, qual seria o seu real impacto. E aí vamos, ou seja, pontos de atenção diferentes, né? Cuidados diferenciados para cada item desse. E no plano de ação nós vamos dividir, né? Uma parte que cabe à empresa, que tem relação aí com as medidas que devem ser implementadas internamente, e os demais itens, né? Começando pelo data mapping, né? Pelo mapeamento de dados, que é o arquivo que eu comentei, onde mapeamos todos os dados, a finalidade do departamento, o ciclo de vida dos dados. Aí tem uma adequação jurídica, né? Como eu tinha dito lá, com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, a implementação de todas essas políticas que também nós fazemos, treinamento para os colaboradores, o auxílio ou até mesmo a implementação desse canal de titular provido aí de segurança, para que não tenhamos mais um problema com o titular, ou seja, que não de repente divulguemos informação de um para um outro, e o relatório de impacto. Então, nós podemos ser contratados dessas duas maneiras, né? Ou para desenvolvermos o projeto, para que ou o ente público ou o ente privado desenvolva e implemente o projeto internamente, ou podemos ser contratados para desenvolvermos o projeto como um todo. Muito bem, Dr. Mequeias, muito obrigado pela entrevista, pelas orientações. Quero aqui alertar a todos que têm essa questão do compromisso, né? Seja à frente como gestores aí, de estar antenado para que possa estar providenciando as medidas para que possa fazer a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. E cidade inteligente tem que ter proteção de dados. Eu acho que é o mínimo, é o básico para que a cidade possa ter um desenvolvimento, principalmente na qualidade da gestão, preservando, né, a segurança das informações dos dados pessoais. Dr. Mequeias, para a gente encerrar, gostaria de que o senhor pudesse estar finalizando aí, para que a gente possa já estar encerrando esse programa Cidade Sustentável, mais humana, mais sustentável e mais Brasil. Por favor, quero te agradecer mais uma vez e as considerações finais do nosso programa. Muito obrigado, Cristiano, pela oportunidade uma vez mais. Queria deixar claro aqui que podem contar conosco, ainda que seja para uma simples consultoria, mesmo que talvez não envolva custo, para um bate-papo, para entender um pouco melhor o que é a lei. Também gostaria de destacar que, acessando o nosso site, vocês poderão ter 2 livros gratuitos, da qual eu sou autor. Um é a lei comentada, artigo por artigo, e outra a lei um pouco mais condensada. Então, um é a LGPD, o abismo entre a teoria e a prática, e o outro descomplicando a LGPD.
conte com a Embrase, acesse o nosso site e uma vez mais nos colocamos à disposição. E meu muito obrigado, Cristiano, muito obrigado a todos pela oportunidade. Legal, pessoal. Então até a próxima semana, mais um programa Cidade Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil. Conto com vocês, até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Boa noite.
Obrigado.